Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel, seja bem-vindo a este canal para mais uma leitura da Bíblia, Êxodo, capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim de 5 côvados, era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado de 3 côvados a sua altura, e fez-lhe suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça, com o altar, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede na sua cercadura, debaixo até ao meio dele, e fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim, os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levar com eles, e fê-los oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, juntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido e sem côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do oriental, do oriente, cortina de 50 côvados, e as cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 13, as suas bases 13, e da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 13, e as suas bases 13. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e as cobertas das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor era de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice e bordador, em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases dos santuários e as bases do véu para 100 bases. Eram 100 talentos, um talento para cada base, mais do 1.775 ciclos. Fez os colchetes das colunas e cobriu suas cabeças, e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta, da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, para ele todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio em ao redor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.